Olá, meu nome é Jorge Luiz, eu sou aluno do curso de História do Polo de Quixeramobim, juntamente com os meus colegas Josiane e Wellington. Vamos debater um assunto bem interessante que ele vem desde a Idade Média até o mundo contemporâneo. A questão das formas de organização social e cultural da Idade Média e no mundo contemporâneo em si. Vale salientar, como tão bem os meninos indagaram essa palavra, a escravidão. O que seria a escravidão em si? Será que a escravidão mudou ao longo do tempo, com o perpasso da história? Escravidão em si, eu acredito que ainda persiste até hoje. São os senhores que ofertam um trabalho, que precisam de uma mão de obra e, de certa forma, retém as pessoas. Mas o que seria escravidão? Uma forma de se servir do trabalho de alguém, da mão de obra de alguém, ou seja, eu sou o patrão e eu necessito da mão de obra e de alguma forma eu vou reter essas pessoas. Muitas vezes essas pessoas não ganham nada e se ganham é de uma forma incorreta. Então, partindo desde o tempo da Idade Média até o mundo contemporâneo, ainda se percebe isso. Outro ponto bem importante é a questão da história em si. Como é que a história é vista perante as sociedades ao longo do tempo, se ela se distribuiu em pilares ou não, a questão do clero em si e suas diferenças, a igreja, será que a igreja dominava algum poder lá na Idade Média ou ainda domina no mundo contemporâneo em si? Qual era a igreja que dominava, a questão do catolicismo, se tinha uma representação forte ou não? A questão da nobreza, como é que a nobreza agia? Hoje, como é que as pessoas que detêm posses agem em relação às pessoas menos favorecidas? Essa é uma questão bem importante. Pessoas que têm muito poder e pessoas que estão na margem de pobreza. E esse é um ponto que a gente percebe ao longo da história que ainda é referida hoje, né? Transmitida, as pessoas ainda veem isso, a questão da distribuição de renda. Esse é um fator que percebemos de maneira nítida nas populações. Outro quesito é a questão da servidão. O que seria a servidão? Qual é a diferença? Como é que é servir alguém? A questão é bem interessante porque ela trata do trabalho, né? Digamos que eu preciso de uma terra para plantar ou para executar alguma atividade que possa vir a melhorar a minha vida, a vida da minha família, e sempre vai ter aquele patrão, aquele senhor que vai tirar proveito dessa situação e, de certa forma, consequentemente, a pessoa que oferece a mão de obra será a pessoa ou as famílias menos favorecidas. Aí a questão que remete à questão dos servos, né? Servos dos senhores. No caso, servos trabalhavam para pessoas que tinham posses, no caso, denominadas nobres. E assim, de certa forma, sendo escravizadas e pagando altos preços ou dando a sua colheita de forma injusta, e assim vivendo à mercê de pessoas que detinham maior poder. Dando continuidade à nossa sequência didática, foi frisado bem a questão da escravidão. A escravidão em si era vista como propriedade de alguém, propriedade de senhores, de quem detinha poder, ou seja, as pessoas que tinham riquezas detinham posses. Outro ponto, a questão da escravidão temporária. Por que as pessoas eram escravizadas? Porque o objetivo temporário, né? Se naquele momento um pai de família ou um chefe de família não tinha a questão de uma alimentação,
ou de uma terra para o plantio, para a melhoria de vida de suas famílias, eles eram obrigados a essa escravidão temporária e muitas vezes de forma injusta. Outra questão importante foi a questão da dependência da terra. Eu preciso da terra para o plantio, então os senhores se aproveitavam dessas pessoas porque o que elas tinham para oferecer era a mão de obra. Então, naquele momento ali, era o que era bom para eles. Outro ponto era a questão da servidão em si, que ela se apresentava de forma em desigualdade, ou seja, como é que as pessoas participavam disso e quem eram elas? Ou seja, pessoas de extrema pobreza, que não tinham muitas vezes nem o que comer, nem alimentação, nem moradia, portanto, se enquadravam nessas questões do trabalho injusto, denominado servidão. Outro ponto importante é o trabalho livre. Como era que isso era denominado? A questão ligada ao engajamento de atividades relacionadas a empresas ou a outros setores, como é que eu posso dizer? Setores ligados a fazendas, pessoas que realmente precisavam e tinham que encarar aquele trabalho do momento. Já na Idade Média, tanto na Idade Média quanto no mundo contemporâneo, era considerada uma atividade desprezada, ou seja, as pessoas não eram valorizadas, né? Com o passar dos tempos, mediante a mudança da história, já no mundo contemporâneo, já vê-se outras marcas. Quem oferece uma mão de obra, muitas vezes, pode ocorrer de não ser valorizado, mas com a criação das leis, eu acredito que muita coisa melhorou ao longo do tempo. A questão em si das moradias, a questão de alimentação, mas um ponto que marcou muito mediante a história, lá na Idade Média, é que quem nascia servo, morria servo, e quem era senhor detinha posses, só ficava mais rico explorando as pessoas que menos tinham, ou seja, pessoas que estavam à margem da pobreza. Então, gente, nosso trabalho foi esse. Eu espero que tenha ficado bacana.